É só uma bolinha, vamos esperar para ver se acontece mais alguma coisa. Acho que esperar não é uma opção pra gente, né? Se eu fosse no shopping, eu tinha que botar uma comida na bolsa, porque ela praticamente não podia comer nada que tinha na rua, assim. Todo mundo tem medo, né? Então aí tira que vai ser mais seguro. Será? Sim, então quando eu olhei a fralda assim, eu fiz, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Então todo mundo acha que a sensibilização é sobre comer. E não é comer, é liberdade, é conseguir ir para uma festa e eu não precisar ficar desesperada porque minha filha pode correr risco de vida a qualquer momento. E aí, papaziada, mais um episódio aqui do Atrapalhado e hoje eu tô aqui só a Ivete Sangalo. Alergia. Vamos falar de alergia, mas focado em alergia alimentar. Uma pauta de que geralmente as pautas que vêm para esse podcast é baseada em Cora. Então foi uma pauta que foi bastante dentro da minha vida, na vida de Cora, da nossa família. Então eu tenho duas convidadas aqui. A primeira, Eva Passavante, minha esposa, que viveu muito essa questão de alergia alimentar com Cora, ela que se aprofundou muito aí no conhecimento sobre alergia. Obrigado, Eva, por estar aqui hoje. E doutora Roberta, nossa fada madrinha, posso dizer assim? É que todo dia quase a gente manda uma mensagem para a doutora Roberta. Doutora, pode isso, está acontecendo isso. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês, né? A confiança que vocês depositaram em mim, né? O cuidado com Cora, né? Ela é uma paciente muito especial. Foi uma das primeiras quando eu voltei para cá, para Recife, né? Então eu tenho um carinho enorme por vocês e adoro ficar acompanhando as peripécias da Cora, né? Cora prelozinha. Eu que agradeço, né? Por ter ela aqui assim do meu lado, no celular. Vamos segurar aqui. Então, o pessoal diz que eu sou muito chorão, que todo episódio eu choro aqui. Então vamos segurar. Eu quero tirar logo assim um elefante branco da sala para a gente começar a prosseguir. Eu quero saber a principal diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. Isso aí é a dúvida mais comum que acontece, né? Então, todo mundo acha que confunde alergia com intolerância. Vou começar pela intolerância, porque é mais frequente, é mais comum, né? A intolerância, ela é alguma dificuldade que o organismo tem de digerir aquele alimento, né? No caso da intolerância à lactose, o organismo não é capaz de digerir a lactose, porque a gente tem uma deficiência de uma enzima chamada lactase, né? Então, toda vez que a gente vai tomar o leite, eu não consigo digerir direito. Quando eu não consigo digerir, eu mantenho esse açúcar dentro do intestino, isso vai fermentar. Fermentando, vai distender, vai causar dor, pode dar gases e, dependendo da quantidade de leite que a gente tome, pode até levar a um quadro de diarreia e náusea, tá? Mas, uma coisa que é muito importante, a intolerância não vai colocar você em risco de vida, tá? Então, a intolerância, ela depende da quantidade que a gente consome, de como tá nossa flora intestinal e como é que tá a nossa produção de enzimas para digerir aquele determinado alimento. Isso acontece com qualquer alimento, pode acontecer. Se a gente não tem uma flora boa, né, uma flora saudável, uma flora intestinal saudável, a gente vai ter dificuldade para digerir qualquer alimento que não faça parte da nossa rotina. E a partir do momento que ele faça parte da nossa rotina, a gente vai acabar fazendo com que essa flora intestinal se adapte a esse novo alimento, que é um dos problemas que a gente tem quando vai fazer a reintrodução alimentar nos pacientes alérgicos, né? E a alergia é um mecanismo imunológico, ela depende de uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, ele entende que o alimento, ele é um inimigo. E aí, toda vez que a gente entra em contato com esse alimento, seja pela boca, seja em contato com a pele, seja em contato com a mucosa ocular, né, com a conjuntiva, ou até inalar, alguns pacientes têm até essa sensibilidade de sentir o cheiro do alimento sendo cozido, né, eles podem reagir. Então, eles não precisam necessariamente ingerir o alimento para desencadear uma reação.
E as reações, geralmente, quando a gente está falando de IgE mediado, né, que também ainda tem isso, né, IgE mediado e não IgE mediado, que todo mundo chega no consultório já expert nisso, né? E aí, quando é IgE mediado, que é uma imediata, uma reação imediata, que é a que todo mundo tem mais medo, né, porque pode levar a um edema de glote ou um choque anafilático, isso daí, o sistema imunológico está respondendo. Então, qualquer mínima quantidade é capaz de desencadear uma reação. E essa reação alérgica, a gente não tem como medir em exames. Então, a gente pode ter uma sensibilidade baixa no exame, mas tem uma alta reatividade, né? E a gente também pode ter uma sensibilidade muito alta no exame e ter uma baixa reatividade. Mas isso não quer dizer que ela vai manter esse padrão para sempre. Ela é sempre imprevisível. Então, por isso que a gente tem tanto cuidado com os pacientes que têm alergia IgE mediada, porque não é só comer, né, encostar, é um cosmético, então a gente precisa ter bastante atenção com esses pacientes, porque eles são realmente mais graves, a vida deles está em risco, né? Quando é uma alergia não IgE mediada, que aí é o que a gente encontra com mais frequência, que são o sangue nas fezes, que assusta todas as mães logo nos primeiros meses de vida, é uma alergia que é mais difícil da gente controlar, porque reage até pequenos traços, que geralmente isso não acontece na alergia IgE mediada, que é a imediata, né? Então, dá um conforto maior, porque nem sempre eu preciso tirar o alimento da mãe, né? Mas nesse caso do sangue nas fezes, a gente precisa fazer uma dieta na mãe também, porque uns resquícios de proteína vão passar pelo leite materno e a criança pode reagir. E aí, essa que não é imediata, que ela é mais tardia, ela é um pouco mais tranquila, né? É tranquila pra gente, porque a gente sabe que tem prazo de validade, né? A gente sabe que perto de 1, 2 anos a criança vai tender a tolerar, é uma reação que geralmente não vai trazer grandes malefícios para a criança, não vai causar nenhuma deficiência no desenvolvimento nem no crescimento, raramente dá dificuldade de ganho de peso, tá? E tem algumas outras não IgE mediadas que são um pouco mais graves, que aí vão interferir no ganho de peso, só que não é só o peso que importa, a gente tem um conjunto de sintomas, né, de sinais e sintomas que vão levar a gente a pensar nessa alergia. Então, é mais complexo do que a gente imagina. Às vezes eu falo, não, porque minha filha tem alergia alimentar, aí alguém fala, minha sobrinha tem também, aí a gente compra aquele leite sem lactose, eu faço, Eita, que a gente tem para explicar. Eva, assim. aproveitando o gancho aí de Cora, quando foi que você percebeu que Cora poderia ter uma questão alimentar e tal? Eu já tinha uma amiga, né, Glena, que a filha dela já teve alergia alimentar logo na maternidade, foi descoberta. Então eu já conhecia mais ou menos o que era. Já conversava sobre. Ela trabalhou comigo, então a gente conversava. Isso antes de Cora nascer, na verdade. Alguns anos antes de Cora nascer. Então eu já tinha uma noção. Então eu me lembro bem quando Cora nasceu. Já sabia que existia, né? Já. Alergia. E eu me lembro bem quando Cora nasceu, logo nos primeiros meses, ela não tem alergia alimentar. Eu me lembro desse conforto, assim, sabe? Me lembro bem disso. E quando foi com 3 meses e meio, Cora começou a ter baixo ganho de peso. Foi o primeiro alerta da pediatra. E aí, nisso, a pediatra fez, não, vamos acompanhar, que pode ser uma coisa só, temporária, momentânea, né? Avaliar a amamentação, se estava correndo bem, se estava tudo direitinho. E, tranquilo, quando foi 4 meses e meio, uma semana antes da consulta do mês, né? Mais ou menos com 4 meses, aí os primeiros sintomas, que foram os traços de sangue nas fezes. Foram traços, eu nunca tinha visto isso. Né? Eu era muito novinha, então quando eu olhei a fralda assim, eu fiz, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E na hora eu nem fiz a referência com a filha da minha amiga que teve o mesmo sintoma, né? E aí a pediatra parece que já estava, né, sabendo, juntou o baixo ganho de peso dos 3 meses com também baixo ganho de peso dos 4 meses e o traço de sangue nas fezes ela fez indícios de que Cora pode ter uma alergia alimentar. Pode ser uma criança alérgica à proteína ao leite de vaca. Aí eu fiz, eita. E no primeiro a gente achou que não era, isso né? era, Só que era exagero. Era amamentação exclusiva, livre demanda, só. Cora não tomava fórmula, né? 4 meses e meio, estava perto da vacina do rotavírus. Acho que ela já tinha tomado uma.
Não tem uma com os 2 meses, Tem, né? tem. Pronto, ela já tinha tomado. Aí justamente. Inclusive, a gente ficou de avaliar Aí pronto, a vacina. segunda dose, eu acho que da Otavírus, Aí a médica segurou. pediu para segurar, até estabilizar direitinho. E aí ela tinha pedido, foi assim que a gente foi na consulta, ela fez, olha, Eva, segura, suspende tua ingestão de leite e tudo que tem leite, tudo mesmo. Porque como eu estava no começo, ainda precisava investigar. Tudo, era leite, era manteiga, era Tudo. queijo, era requeijão, era iogurte, era tudo. Eu adoro coisa de leite. Viramos veganos. Aí né? Eu me É lembro mais que seguro, né, ser vegano. Cortou tudo. cortou tudo. Aí eu me lembro que no começo eu fiquei pensando, não, é exagero. Será que é exagero? É exagero. Acho que uns 2 dias, não foi? A gente começou a ir para vários médicos, e aí começou a estudar mais sobre isso. Aí Assim, suspendemos. antes, Aí ela pediu na hora que eu vi o sangue, nas fezes eu desesperei. Nunca liguei que Era raio? eu tinha raios. raios. Aí eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada no intestino, no estômago, ela tá com uma ferida no estômago, alguma coisa por dentro. Não sei nem o que passou na minha cabeça nessa hora, o que é que poderia estar acontecendo, mas é Eu já muito nem estranho. comentei também pra não É. aperrear, mas eu tava louco. Aí eu me lembro que a pediatra pediu 10, 15 dias, eu acho, suspenso. Fez 15 dias, suspender tudo para ver se estabiliza. Estabilizou, com uns 10 dias ela estabilizou. E tome foto de cocô. Então, Sempre tem o álbum, né, das fraldas. É super importante esse álbum das fraldas. Muito, muito. Aí foi quando realmente a gente fez, é verdade, né? Aí quando a gente foi para consulta, ela disse, ó, oriento a gente ir atrás de um gastropediatra, foi? E aí começamos todo o processo de entender esse mundo e saber o que é que a gente precisava fazer, né, por Cora, né? E o que era realmente essa alergia a princípio. Doutora Roberta, a gente já falou, deu explicação no começo, Cora falou, ou Eva falou de como a gente descobriu com Cora, mas quais são os primeiros sinais, assim, pra gente ficar ligado? Geralmente, o que chama mais atenção é o sangue nas fezes, né? Que é o que assusta toda mãe, né? Porque você nunca vai imaginar que você vai trocar a fralda do seu bebê e você vai se deparar ali com os raios de sangue, né? Quando é os raios de sangue, eu fico até mais tranquila, porque fala a favor de um percurso, de um caminho não tão árduo, né? Que, no caso de Cora, ainda tinha associação com a dificuldade de ganho de peso, né? Mas, geralmente, o habitual desse sangue nas fezes é vir com um bebê gordinho e feliz. É um bebê que não tem grandes repercussões em ganho de peso, em crescimento, em desenvolvimento. Mas, o que acontece também? Às vezes, a criança nasce numa curva de crescimento e ela não se mantém naquela curva de crescimento. Ela vai chegar para a curva dela e a gente fica buscando que ela mantenha aquela curva do nascimento que não é a realidade dela. Então, isso aí acaba gerando muita angústia para os pais, né? E aí, o que acontece? Às vezes vem muito erro de diagnóstico, justamente essa chegada para a curva de crescimento normal, que vai um pouquinho abaixo do que ela nasceu, e aí ela começa a ganhar um pouquinho menos do que é para ganhar, só que quando você vai ver, ela é grande, ela é comprida, então ela tá gastando a energia dela, ao invés de acumular gordura, né? Ela vai crescendo, ela tá... Exatamente. E aí, assim, o que chamou mais atenção foi realmente a presença do sangue nas fezes. Mas essa dificuldade de ganho de peso, será que era da alergia, né? Então, vem várias dúvidas que, assim, é um quebra-cabeça enorme de 1 milhão de peças. Inclusive, pode atrapalhar na amamentação, desmame precoce, porque o leite tá fraco, aí indica bico com Que é forma. muito comum, né? E, assim, o que acontece? Geralmente, quando a gente tem a dificuldade de ganho de peso, é muito comum que o pediatra fique preocupado e peça para associar uma fórmula especial que é para paciente alérgico, né? E essas fórmulas para pacientes alérgicos, elas são de fácil digestão, então vai levar realmente um aumento de peso, independente se tem um processo alérgico ali ou não. Então, a gente acaba rotulando aquela criança de alérgica sem ser realmente alergia, né? Então, a gente precisa de outros sintomas, além da dificuldade de ganho de peso, que foi o que aconteceu com a Cora. E além de observar esses sintomas, que é baixo ganho de peso, o sangue nas fezes e tal, como é que a gente chega nesse diagnóstico? Bom, geralmente, as mães já vêm para mim com diagnóstico,
Minha tarefa maior O Google já deu. já deu diagnóstico, a pediatra já deu diagnóstico. Então, meu trabalho maior é desfazer esse diagnóstico ou ter certeza que é esse diagnóstico, né? Então, assim, muito comum uma criança ter irritabilidade, dificuldade para dormir, porque acorda 10 vezes à noite para mamar. Isso é normal, não faz parte, não é frequente na alergia alimentar, não é um sintoma de alergia alimentar, um sintoma cardial de sintoma de alergia alimentar, né? Então, só isso não me dá Carimbo. Exatamente, não me dá as ferramentas necessárias para eu realmente bater o martelo se realmente é uma alergia ou não. Já quando a IgE é mediada, eu acho que é mais fácil a gente identificar, porque ela é na hora, né? A criança teve contato com a proteína do leite, a proteína do ovo, enfim, qualquer proteína alimentar que ela seja alérgica, os sintomas vão aparecer logo de imediato, né? Mais De rápido, né? poucos minutos a 1 hora. Então, a gente consegue fazer o link, né, do desencadeante com a reação. Então, isso é muito, muito comum da gente ter uma clareza melhor do diagnóstico quando é IgE mediado do que não é. E aí vem o problema. Às vezes a gente tá fazendo a dieta direitinho, mas não foi orientado a gente, por exemplo, tirar o comprimido de anticoncepcional. O comprimido de anticoncepcional, o veículo é lactose. Pode ir alguma proteína ali perdida de leite, Isso. mas aquele paciente que sangra, ele é sensível a essa quantidade. E ele vai sangrar. E aí, na hora da consulta, a gente esquece de perguntar. E aí, tá tomando algum comprimido, alguma coisa? E aí, a gente vai, não, tira a soja, tira o ovo, Isso. tira o trigo, tira as oleaginosas, tira os frutos do mar, né? Então, assim, a gente vai extrapolando, quando, na verdade, se a gente tirasse só aquele comprimido e observasse, tivesse um pouquinho mais de paciência, a gente conseguia fechar em um alimento só. Também, né, doutora? Exatamente. Porque às lembro vezes a gente, eu faço parte do grupo de mães de alérgicos, logo que a gente entrou, descobri o diagnóstico, alguém me indicou, uma amiga me indicou, tem um grupo de mães de alérgicos, a gente se ajuda muito. E é uma das coisas que eu falo muito, assim, tomar cuidado para não sair tirando vários alimentos sem uma orientação adequada. Porque acha que tem alergia a isso, acha que tem alergia àquilo, e é exatamente como a doutora Roberta estava falando. Tipo, às vezes é um comprimido que você não se ligou que tem, ou alguma comida mesmo que você não olhou direito nos ingredientes e tem lá. Pode conter, né? O tal dos traços, né? Que não necessariamente contém, mas que é um risco. Pode ser que durante o processo de fabricação tenha, né, Essa contaminação, interagido, né, aquilo Contaminação e cruzada, passe a gente alguma fala mais proteína, sobre isso. né, e é como a doutora Roberta falou, a própria criança que, assim, é mais sensível, né? A gente descobriu na época que tem colchão que tem fibra do leite. É. E aí pode gerar uma coisa. Giz de cera, gente, eu me Tem lembro que eu caseína. tava fazendo aniversário de 1 ano de Cora, aí eu acho que eu botei giz de cera, eu já sabia qual era a marca que podia, então entrar em contato com o saque dos fabricantes era um processo normal da Até gente, então, que a é mãe de linguagem é alérgico. obrigada a botar na caixinha, Isso, né? No tem rótulo. isso. Mas os outros Os outros Não. produtos não, eu me lembro dos giz de cera, a criança de 1 ano não tem contato com giz de cera, né? E o de quadro negro também, que é caseína pura, aquele pozinho. O pó, né? Então, assim, às vezes é coisa que a gente nem imagina, a criança tá tendo aquele contato e aí você vai começar a escolher um monte de alimentos e às vezes nem é aquilo, né? E acaba sensibilizando mais a criança, eu acho, né? Exatamente. Então, A gente tá numa epidemia de alergia justamente por isso. Porque às vezes a gente tem essa sensibilidade, a gente pega esse exame mágico, né, de IgE, vem positivo, e aí vem todo mundo, ai, porque ele tem alergia a isso, 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 isso. Se a gente faz uma exclusão de todos esses alimentos que vieram positivos no teste, mas que a gente consome e não tem reação, a partir de 2 semanas, a gente já pode desencadear uma reação alérgica pela falta de contato. Porque aí o sistema imunológico acaba esquecendo que aquilo é um alimento e a gente perde a regulação de tolerância e passa a ter reação, passa a ter alergia. E aí a gente acaba fabricando alergia alimentar sem necessidade, justamente por causa desse exagero de exclusão que a gente tem feito, e muitas vezes é da cabeça, né? Não, qualquer sintoma agora é alergia alimentar, tudo vai para a caixinha de alergia alimentar, e aí tudo acaba em exclusão, e a gente não
percebe que, além da dificuldade por excluir alimento, a gente ainda tem o risco nutricional que a gente vai levar para a criança e para a mãe, muitas vezes, né? Quando a gente coloca ela numa dieta de exclusão dos 8 alérgenos principais, por exemplo. Doutora, para a gente bater um martelo nisso, aí, qual exame? Faz exame de sangue? Vamos lá. O padrão ouro para fechar diagnóstico realmente de alergia alimentar são os testes de provocação, né? Então, a gente faria uma exclusão aí no máximo de 2 semanas da dieta e a gente faria a provocação supervisionada, não é em casa, né? Porque a gente tem um risco de reação e as reações, elas podem ser graves. Então, a gente sempre faz em um lugar controlado, sob supervisão, vendo os sinais vitais, monitorando o paciente, né? E o pai? E o pai também, né? Muitas vezes o pai. E aí a gente, no teste de provocação, ele pode ser tanto para a gente fechar o diagnóstico, que vai me dar um diagnóstico de certeza, tá? Como para a gente avaliar já a tolerância desse paciente, se ele já pode consumir aquele alimento sem reagir, tá? Mas o que a gente faz antes? Porque o teste de provocação, eu vou colocar aquele paciente em risco. Se ele tem uma reação bem detalhadas, que a gente consegue realmente, teve contato 2, 3 vezes, foi do mesmo padrão, foi do mesmo jeito, isso já acende a luz, assim, já é uma das principais peças para a gente fechar um diagnóstico de alergia alimentar. E aí, quando a gente tem uma história bem feita, né, com todos os indícios que é uma alergia alimentar, e aí a gente, no caso das IgEs mediadas, a gente tem uma positividade no exame de IgE, só que a gente vai fazer para aquele alimento que veio com a história positiva. Se eu fizer para todos os alimentos que existem, 50% deles vão vir positivos, sem ser uma alergia verdadeira, porque a gente já entrou em contato com esse alimento, né? Então, aí a gente precisa ter essa clareza de informação, de pedir IgE só para aquilo que a gente reagiu. A gente não pode fazer nem IgE para triar o que é que eu vou fazer na introdução alimentar, né? E nem para guiar o que é que eu vou tirar na dieta. Porque provavelmente no futuro eu posso vir a ter reação. Na verdade, os exames de alergia não dão essa informação para a gente, se vai reagir ou não. Quem vai dar a ferramenta para reagir ou não somos nós mesmos. Então, se eu entro em contato com a proteína e não entro na janela imunológica, né? Todo mundo tem a janela mágica que vai ser da tolerância que a criança não vai reagir. Todo mundo vem com essa ilusão, né? E aí, se faz a introdução desse alimento, por exemplo, o amendoim. Mas eu não costumo comer amendoim em casa. Eu fiz a introdução ali com 7, 8 meses, ele consumiu a pasta de amendoim, não teve nada. E aí, acabou que eu suspeitei de uma alergia à proteína do leite. Fiz um exame para os principais alérgenos, os 8 principais alérgenos que a gente tem na literatura, né? E aí, veio com um exame de amendoim discretamente positivo. Se eu não mantivesse amendoim na dieta, ela vai reagir. Agora, por causa desse amendoim discretamente positivo, que ela nunca teve nenhuma reação, a gente tira esse amendoim da dieta e quando ela estiver lá para os 3 anos, que os pais estiverem num barzinho ou na praia, ela vai querer provar o amendoim. E aí ela pode estar reagindo, né? Então, o exame direcionado é muito importante para a gente não fazer essas exclusões sem necessidade. Tá? Então, o exame positivo, com história clínica positiva, é fundamental. Isso já me dá a autoridade de dizer, é uma alergia. Mas o que a gente realmente é padrão ouro, a gente fazer o teste da exclusão em algumas doenças alérgicas, como a dermatite atópica, que só nas formas graves que a gente não consegue melhorar, que a gente vai ter uma alergia alimentar associado. Eu fiz a exclusão de 15 dias, essa dermatite tem que zerar, ela tem que ficar boa. Se ela não melhora, assim, eu acho que melhorou um pouquinho, não é o leite, não vale a pena a gente tirar esse alimento da dieta, tá? Então, a gente tem que ter muito critério para fechar o diagnóstico. E cada paciente é um paciente, né? Cada paciente é um paciente. E quando a gente não tem certeza, a gente tenta evitar essa exclusão para a gente não ter essa sensibilização e provocar uma alergia. O que a gente vê por aí é o contrário, né? Que é o mais fácil, corta
Corta, né? Todo mundo tem medo, né? Então aí tira. Tira que vai ser mais seguro. Será que vai ser mais seguro? A gente falou muito de APLV, mas Cora também é APO, né? Tem alergia à proteína do ovo, e aí até em vacina a gente teve que pesquisar qual vacina pode, qual não pode. E é engraçado que eu não recebi a informação, eu só recebi a informação, assim, deixa eu só situar as pessoas. Eu só fui para a doutora Roberta quando Cora tinha 1 ano. Me disseram que perto de 1 ano a chance de cura da PLV era muito grande. E aí, quando Cora fez 1 ano que não curou, eu vou para a doutora Roberta. Já conheci a doutora Roberta, Não foi A ela gente já seguia lá seguia. pelas redes sociais. Aí eu fiz, não vai, eu só vou me sentir seguro, vamos lá, para ver como é. Aí, Cora E Cora teve uma virada, né? Que ela saiu de não IgE para IgE mediada, né? Ainda teve isso. Eva consumia ovo já, então já passava na alimentação também, né? É, Inclusive, na introdução alimentar, a primeira proteína que a gente deu, Cora, foi ovo cozido. Foi ovo, foi. Durante a amamentação de Cora exclusiva, foi até os 6 meses, eu consumia ovo normalmente. Cora nunca teve, pelo menos eu nunca percebi nenhuma reação ao ovo através do leite materno. Acho que não teve. E aí, quando foi aos 6 meses, eu me lembro que André morrendo de medo da introdução alimentar, eu fiz, eu não tenho medo não. A primeira proteína que Cora vai comer é ovo. Porque se tiver alergia, a gente descobre logo e a gente tá no barco, tá lá na chuva já. Então vamos embora. Sem medo nenhum, não foi? Não é que eu não estava sem medo, eu estava sem conhecimento. Porque se eu soubesse mais um pouquinho do que Tava poderia cego no meio do dar- tiroteio. Eu não acho que hoje eu ia começar Eu acho que eu começaria pelo ovo do mesmo jeito. Aí eu fiz, vamos pro ovo. Aí demos o ovo normal, foi cozido, eu acho. Não Foi foi cozido. cozido. Pelo menos foi cozido. Não teve nada. amassadinho e tal. Não teve nada, absolutamente nada. E nisso fomos para a introdução alimentar normalmente. Próximo, Quando foi aos não dá 7 3 meses, vezes, né? Dá 3 vezes deu por vez. direitinho. Ah, sim, tem toda uma história de, tipo, dar 3 Três dias vezes, seguidos o único alimento novo, né? Isso. Aí, a partir daí, você pode usar, Acrescentar outros alimentos, né? isso. Então, a gente fez tudo isso passo a passo bem direitinho, com calma, sem afobação. Porque se tivesse reação, A tinha gente certeza de saberia quem o é. que era. Isso. Então, fomos lá sem problemas. Sei que quando foi com 7 meses, Cora reagiu ao ovo mexido. Né? E eu não tinha conhecimento E de aí que foi bem punk. a gente que a criança poderia ter reação ao ovo mexido e não ter reação ao ovo cozido. Isso realmente eu não sabia, né? Porque o Explodiu tempo a cabeça, de né? cozimento vai modificar Isso. a proteína. E aí, o ovo mexido, geralmente a gente não deixa tanto tempo Isso. quanto o ovo cozido. E eu só Então, soube isso com 1 ano. Com a o doutora ovo Roberta. cozido é mais seguro, É. né? E aí agora o pessoal tá fazendo a introdução de forma BLW, tá orientando ovo frito. Então a gente tá tendo muita alergia alimentar a ovo agora por causa da apresentação que a gente tá dando. E muitas vezes a criança é tolerante à forma cozida, mas não à forma semicrua. Isso. E aí, na forma cozida, se a gente mantiver esse contato aí, mas lá na frente ela vai tolerar a forma crua, né? Ou semicrua. Pois é. Só que aí a gente vai e bota na caixinha da exclusão. Assim, para piorar a situação, eu ainda dei à noite no jantar. Ai, Jesus. Meu De Deus. noite tudo é pior, né? Então, assim, mães que estão ouvindo, eu oriento, pelo amor de Deus, a não introduzir nada à noite. Pois A é. introdução alimentar, nada de noite. Tipo, de manhã. De manhã. Porque Você tem dá o o dia alimento inteiro de pra manhã. observar. Tem o dia inteiro para você observar se vai ter alguma reação a novos alimentos. Aí, assim, eu me lembro que eu dei à noite. Ela, durante o dia, comeu tudo que ela já estava acostumada a comer. E de noite eu fui dar era inhame, né? Era inhame com ovo mexido. Acho que a E Evelyn já aí, estava com ela a já manteiga começou. vegana, né? Ou não? Acho que foi no azeite. Foi no azeite, isso. Aí eu me lembro que ela começou a ficar muito Foi quanto? 1 irritada. hora depois? Foi 1 hora depois. Ela começou a ficar muito, muito irritada. Aí eu fiz, será que é sono? Não sei o que. Aí eu dei o banho, nada. Você achou Fui que era brincar com ela. gases? Eles ficam bem inquietos quando vão Muito começar a reagir, inquietos. né? Tipo, muito, 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 muito choroso. Muito se Ou ficar mexendo muito quieto ou ficar mais irritado. Aí eu não sabia o que Cora tinha com 7 meses, né? Você não tem muita. Não fala, né? É só observando mesmo. E aí eu me lembro só que eu chora, deitei, né? só Não fala chora. Aí também. eu deitei e disse, André, ela tá estranha. E nem imaginava, nem passava pela minha cabeça que poderia estar tendo alguma reação. Aí eu sei que, tipo, acho que foi 1 hora depois que que a gente deu jantar, ela se sentou
na cama, assim. Foi só o tempo dela se sentar e eu me sentar com ela, que ela vomitou. Então, a reação de Cora realmente com o ovo é vômito imediato, né? Normalmente é 40 minutos, 1 hora depois. Já teve vezes que foi 1 e 2 horas depois, né? Vomitou 2 vezes, assim. E aí foi quando a gente descobriu, alergia a ovo. E Aí eu assim, não passei na minha cabeça tudo que ela tinha comido. Aí ficava assim, ovo, mas ela já comeu ovo. Foi. Ovo, mas ela já comeu ovo. Eu não sei o que foi. Aí minha mãe estava no dia na minha casa e dizia assim, talvez tenha sido, assim, muita alimentação. Cora gosta de comer. Então, Ela comeu assim, muito hoje. ela podia ter comido muito e ter pesado no estômago. E aí depois a gente veio descobrir que não, que Até realmente porque não foi, alergia a não ovo. foi um golfinho, não. Foi o vômito. Foi uma coisa que eu acho que para um adulto seria muito, assim, Gente, foi é assustador. engraçado que eu tenho uma foto até hoje. Tipo, foi só dar o tempo de eu botar ela aqui no braço e ela vomitou em cima de mim. Então, eu me lembro da cena até hoje. Quando eu cheguei no banheiro, eu tava com isso aqui todo. Era Da meu cabeça aos corpo pés, inteiro, assim. literalmente. Foi muito mesmo. E eu dei sorte, porque, tipo, ela tava deitada, mas ela já sentava. Então, ela se sentou. Porque senão ela ia vomitar deitada. E aí poder ter se engasgado. Exatamente. Aí, assim, tudo bem que vômito não é uma coisa muito boa de se falar agora, mas isso aí tem. Mas é um sintoma, né? E aí, nisso, eu fiz, eita, pronto, agora é 2. É interessante falar que a gente começou a ser acompanhada por gastropediatras. E a doutora Roberta não é gastropediatra, a doutora Roberta é alergologista. Alergologista, que chama, né? Que às vezes algumas pessoas chamam alergista, né? Não sei se... É só pra não travar a língua. Aí a gente chama de alergista ou alergologista. E hoje, tipo, no grupo de mães que eu participo, muita gente pergunta, não, quem cuida de APLV é gastro. Eu falei, não necessariamente. Por exemplo, minha filha tem reação gastrointestinal e ela é cuidada por um alergologista, né? Então, assim, eu sempre falo muito da questão de você estar confortável com o médico que você escolher, né? Então, são médicos que têm condições de tratar, né? Eu comecei com gastropediatra, depois eu fui para a doutora Roberta pela especialidade mesmo, já, como eu disse, eu já acompanhava, então sabia que ela tinha esse conhecimento para acompanhar a Cora, e independente dela ser gastro, dela não ser gastro, na verdade, dela ser alergologista, foi a médica que eu me senti mais confortável, realmente, que me deu as informações que eu precisava, que me acompanha, que me deu a mão, que falava no WhatsApp, que no meio de um sábado de noite, numa festa, doutora Roberta, a Cora pode comer suspiro, e Cora reagia a suspiro, e ela ainda me auxiliar, né? Não, eu preciso mostrar ao pessoal como Cora reagiu a esse suspiro, porque ela comeu suspiro, tipo, rolando uma festa infantil, suspiro colorido. Parece que a gente tava adivinhando. Cora vai querer comer isso. Você já mandou antes uma mensagem para a doutora Eu cheguei Roberta. na festa, eu falei, doutora Roberta, a Cora pode comer um suspiro, Cora já estava na fase final, né, de sensibilização, então, doutora Roberta pode, um pequeno, aí Cora querendo comer 3, e eu conversando com ela, eu falei, não, você vai comer só um, filha, tá certo? Tá certo. Depois que ela entendeu que ela ia comer só um, ela comeu um, e eu fiz, André, observa. Isso, a festa tá rolando lá e ela botou isso, eu e Eva ficou olhando pra Cora, né? Parada assim, expectativa, né? Atenção, Ela né, botou do um alimento suspiro na novo. boca, já fez. Já sentiu que não ia... Na hora, eu e Eva levantou doido da festa, pega a bolsa, pega o protocolo lá passo a O plano passo. de ação. Todo mundo na mesa parou, ficou olhando pra gente, se isso é o que estava Tá acontecendo. acontecendo. E a gente já pega, junta a bolsa. Dá o remédio, né, então assim, Com muita calma, pra não estressar a criança. calma não foi uma coisa que eu consegui ter na hora. Graças a Deus eu tenho uma amiga minha que era enfermeira do meu lado, fez, o que você precisa? Eu fiz 4 ml desse remédio aí. Porque a mão tava assim, né? O remédio não caía caía fora. Pronto. Na hora do desespero, eu sempre tenho calma. Mas sabe o que é? Aí depois eu me tremo Foi a todinha. primeira vez que a gente trocou de remédio. A gente tava usando o professor Zalectus. Zalectus é no copinho. Aquele Nossa, copinho é difícil é difícil botar aquele copinho. de dose, Então, Ele é assim, ruim a gente mesmo. tava acostumado na seringa. Então, foi a primeira vez que eu precisei usar o copinho, a dosagem, pra E uma enxergar emergência, aquela- enxergar o tracinho. O ideal é a gente riscar ali pra ficar Ai, mais eu visível, meu né? Deus, que negócio difícil botar nesse copinho numa emergência. Mas na dúvida vai mais um pouquinho, não tem problema não. E era até uma pergunta, mas que eu vou passar um passando aqui só para falar dos cuidados que a gente tinha também fora de casa, né? Porque controlar em casa é massa, fácil, é fácil. Agora, quando você sai para um restaurante e tal, lembra, a gente sai com as marmitinhas, aí a gente liga pro restaurante e olha, a cozinha tem cozinha separada, tem traço, a gente tem que cuidar tudo disso. Viagem, a gente tinha que levar a comida da manhã, da tarde, da noite, o lanche todo. Levar Tá todas tudo as pronto, refeições. Todas as refeições. É exatamente. difícil. A única coisa que é segura é a fruta, né?
É. Isso. E aí a fruta a gente consegue, A gente mas saía- mesmo assim ainda dá uma lavadinha Isso. pra garantir que ninguém pegou com a Que mão ninguém pegou suja. com a mão suja. É, A gente bolsinha tinha separada. era uma mochila que a gente saía, mochilona, né? Porque você sai com as coisas de criança, você ainda sai com. Quando o Cora fez 1 ano que a gente foi para a doutora Roberta, a primeira coisa foi um protocolo de emergência. Então, ela tem uma bolsinha com 3 remédios e o papelzinho com contato da doutora Roberta, todo o protocolo direitinho. E era a bolsinha de remédio e as comidas. Tipo, se eu fosse no shopping, eu tinha que botar uma comida na bolsa, porque ela praticamente não podia comer nada que tinha na rua, assim. Ou era muito arriscado. E criança tem uma coisa, né? Botar o pé na rua, tá com fome. É incrível. Falamos aqui dos problemas, dos cuidados e a solução. O tratamento principal das alergias alimentares é a exclusão, né? Mas uma exclusão feita com um diagnóstico preciso para a gente excluir o mínimo de alimentos possíveis e necessários. Andar com um plano de ação, né, por escrito, carimbado, com contato do médico em caso de alguma emergência, né? Explicar, treinar a família e quem cuida, né, a escola, os avós, que não é frescura, né? Que a gente precisa ter. Mas é só um pouquinho. Não, vamos dar um banho. Não, não vamos dar um banho. Se existe o risco de ter tido contato com aquela proteína, é medicar no primeiro sintoma. Inclusive, a questão do protocolo foi importante para a gente, para a família entender a seriedade da coisa. Quando a gente chegou com um protocolo na casa da mãe de Eva, na casa dos meus pais, olha, opa, A gente vocês têm que tirou saber isso uma aqui também. cópia do protocolo desde a primeira vez que a gente foi na consulta, tirou uma cópia do protocolo, deixou na casa dos pais dele, desculpa, na casa dos pais dele, na casa dos da minha mãe, do meu pai. Todo Na mundo escola. tinha um protocolo, né? A bolsa de importante. Cora anda com remédio, mandou para a secretaria da escola, tudo bem, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Exatamente. Isso é super importante, né? A educação das pessoas que estão próximas. Porque, às vezes, a gente não vai estar por perto, né? Os pais não vão estar por perto. Então, quem cuida, quem está em contato com a criança, também tem que ter o discernimento, né? De entender que ela está reagindo, né? Então, assim, ver... ela começou a aparecer uma bolinha vermelha perto da boca e agora já tem outra mais perto do olhinho. Vamos medicar? Não sei se ela teve contato, se não teve. Vamos medicar. Vamos fazer logo o antialérgico. A gente resolve isso aqui. O principal problema da reação é a gente postergar o tratamento. Então, quanto mais demorado a gente instituir o tratamento, mais grave a gente tem uma chance maior de gravidade, né? E às vezes de precisar até da adrenalina, né? A famosa canetinha de adrenalina, que é uma dificuldade aqui no nosso país, né? E aí é uma briga de todos os familiares de alérgicos, de todos os alergistas, que a gente sempre pede, né, para a Anvisa liberar nas nossas canetinhas de adrenalina, porque elas salvam vidas, né? Então, todo mundo que cuida de pacientes alérgicos, eles precisam estar treinados a tanto reconhecer a reação, quanto medicar o quanto antes, né? Nunca a gente menosprezar, é só uma bolinha, vamos esperar para ver se acontece mais alguma coisa. Acho que esperar não é uma opção para a gente, né? Medicar, mesmo que... É melhor a gente pecar pelo excesso, medicar, sem ser uma reação de alergia IgE mediada, do que a gente esperar o desenvolver, se ele realmente vai desaparecer ou não. E um ponto importante é a gente sempre andar com o kit de emergência junto com o paciente. Então, é a mochilinha, né? É a carapaça da tartaruga. Para onde for, ela vai com a mochilinha, com as medicações. Porque muita gente não entende que o acidente é acidente. A gente não é programado, né? Pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente precisa estar sempre munido das medicações para poder ter segurança. E é tipo assim, não é deixar no carro, viu? Exatamente. Não É a criança. Onde a criança for. Não dá tempo, às vezes, de chegar no carro, buscar a bolsinha de remédio e voltar. E às vezes tá com a mãe. Não é pra estar com a mãe, é pra estar com a criança, né? E essa questão do acidente, muitas vezes vai pra festa e te pegou uma pessoa oferecendo um brigadeiro pra Cora. Olha, a pessoa que não faz ideia de alimentar, nem Do que risco, do né? risco, também nem sabe. Te tô oferecendo porque toda criança come.
E dentro de casa tem acidente, mesmo a gente sabendo, né? A gente teve um incidente dentro de casa, que foi o incidente do requeijão, então, o Foi incidente comigo do requeijão. mesmo, meu Deus. E tinha um requeijão de castanha e tinha o normal. E por acaso, Cora ingeriu lá. E aí eu vi, fiquei mais ligado assim, disse, não, vou ficar de olho, já botei a bolsa de remédio de lado, mas foi tudo bem. Inclusive ajudou no tratamento. Ajudou a gente a começar empurrar a Cora para a A tolerância, gente né? tinha lá em casa os alimentos veganos, que é o que Cora podia consumir. E como eu já estava liberada, Cora fez eu fiquei de dieta com Cora até 1 ano, né? 1 ano e Pouquinho. pouquinho, 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Eu fui para a doutora Roberta quando ela tinha 1 ano, e a gente, um pouquinho de tempo depois, começou a desensibilização comigo, TPO comigo, e depois com ela. Então, quando eu já estava liberada, a gente começou a dividir um pouco os alimentos lá de casa. Tipo, nas prateleiras mais altas, mais difícil acesso, mais difícil de ver. Tinha ainda algumas coisas de leite, né? Mas até então a gente nem tinha, né? E aí, nesse caso, a gente tinha 2 requeijões lá em casa. O que Cora podia comer, que era o vegano, feito de castanha, e o de leite de vaca, normal. E segundo André, eu não me lembro disso até hoje. Mas ainda bem que ele prestou atenção. É. Que ele Não. estava em Tem alerta, que ter alguém atento. né? Eu vi o restinho de, não sei se foi uma bolachinha, alguma coisa que ela comeu, e eu vi que o requeijão estava muito branquinho. Eu disse, "Ih, o de castanha é meio cinzinha." Aí eu parei, respirei, disse, não, eu sei o que fazer. Tá, aí vamos ficar. Disse, não vou preocupar a Eva agora. Você foi pro trabalho, né? Nesse dia eu fiquei em casa. Me lembro o que aconteceu. Aí fiquei, mas deu tudo certo. Aí, inclusive, quando a gente voltou, eu disse, ó, doutora, Aconteceu um isso aqui, mas foi tudo bem. Eu disse, então ela já fez o famoso, a gente fez quase um TPO em casa. Então, Não façam isso, pessoal. É. Não façam isso. Foi um acidente. um acidente, um acidente, que deu tudo não certo. tem E graças a Deus pessoas esse acidente não teve reações e nos deu a pecinha para a gente começar a estimular o sistema imunológico dela, né, a tolerar a proteína do leite. Mas assim, como eu sempre digo, a gente não vai tentar em casa, mas se acontecer o acidente Tem que estar e preparado. for sem sintomas, é um ponto muito importante até para falar para o médico, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de dizer eu falhei, né? Então, assim, não é para ter medo de dizer, não é falha, né? Acontece, são muitas coisas que são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção, às vezes a gente tá tendo muitas demandas ao mesmo tempo e a gente não consegue realmente, assim, ser 100% seguro, porque ninguém é perfeito, somos todos humanos, né? E todos nós erramos. E aí, e são acidentes, né? Não é por querer, a gente não fez de propósito. Então, quando acontece esse acidente, e esse acidente, por acaso, ele não teve sintoma, isso ajuda ao médico a decidir, né, junto com a família, será que está na hora da gente fazer uma provocação para ver se ela já está entrando em intolerância? Porque muitas vezes o exame de GE que a gente falou lá atrás, que dá diagnóstico, ele pode não negativar nunca. E aí a gente fica esperando um IgE negativo para poder fazer uma introdução que nunca vai acontecer, né? Então, eu costumo dizer que é uma cicatriz, né? Ele vai ficar ali com aquele IgEzinho vestigial, que é uma cicatriz que a gente vai carregar para o resto da vida e que a gente não precisa mais dosar e só manter o contato com a proteína e tá tudo bem, né? Isso daí é importante. E aí, esse fato do acidente assintomático é necessário ser contado, né? Antigamente o pessoal escondia. E aí, como é que a gente... Porque antigamente a gente brigava, porque você teve contato, né? E assim, a restrição era muito, muito, muito rigorosa há 10 anos atrás, né? Quando eu comecei a residência de alergia, se o paciente viesse com um IgE um pouquinho mais alto... porque não fez a dieta certa, porque não aumentou o IgE, teve contato, teve algum furo na dieta, e a mãe jurando de pé junto que não teve nada. E aí a gente começou a perceber que esse IgE aumentado, discretamente aumentado, não quer dizer escape, né? Quer dizer uma flutuação do sistema imunológico que faz parte, né? A gente não é uniforme, né? A nossa linha de continuidade é feita de altos e baixos. E aí a gente começou a ver que excluir demais também fazia mal. E aí a gente começou a ver que os IgEs mediados não precisavam a gente excluir traço, não precisava tirar tudo
ter um talher separado, ter Sim. uma bucha separada, uma utensílios, né? panela, ter os utensílios todos separados, não precisa. E aí a gente vê que quanto mais dentro do normal, da normalidade, do funcionamento da casa, é melhor. Gera menos ansiedade, gera menos insegurança. A criança também se sente acolhida e normal, né? Porque às vezes elas são tratadas como ETs, Isso. né? Então, essa questão de não excluir tanto, assim, de não fazer uma restrição absurda, ter alguns mínimos contatos, é até saudável, porque vai estimular esse sistema imunológico. Por isso que hoje a gente já faz a questão da sensibilização com os assados, né? Então, porque a tolerância, ela não acontece do dia para a noite, né? Eu não vou dormir alérgico e acordo tolerante, né? Sem alergia. Então, eu vou dormir alérgico e eu acordo menos alérgico. É uma escadinha, né? Que eu costumo dizer para vocês, que o tratamento é uma escadinha. Cada dia a gente vai subir um degrau até a gente chegar na tolerância total. Mas a gente não sabe em que momento isso vai acontecer. E antigamente a gente só fazia esses estímulos lá na frente, quando a criança estava mais velha, porque até os 2 anos cura, até os 4 anos cura, até os 5 anos cura, até os 10 anos cura. E hoje a gente vê que nem todo mundo vai curar, né? Tem uma parcela que vai permanecer alérgico até a idade adulta se a gente não fizer nenhuma intervenção. Principalmente se tiver aquelas proteínas lá que são difíceis da gente destruir com o calor, né? Degradar com o calor, que foi justamente o que Cora reagiu, né? E aí, se a gente começa esse estímulo, quanto antes a gente estimular esse sistema imunológico, melhor, porque ela vai ter uma adaptação de paladar mais fácil, né? Uma aceitação melhor, mais ou menos, né? E aí a gente vai estimular esse sistema imunológico em formação a voltar a tolerar esse alimento que antes ela não estava tolerando. Então, a gente tem que ter paciência. É o que acho que é a palavra que eu mais digo para os meus pacientes. Vamos com calma, vamos ter paciência, um passinho de cada vez, que a gente vai chegar no dia esperado. Como funciona o TPO, que a gente faz na clínica, e o que é que a família faz também? Porque tem um lado da família entre um TPO e outro. Bom, o TPO, eu não sei se a gente explicou o que é, né? Que a gente está TPO, né? E aí, vamos explicar. O TPO é o teste de provocação oral, né? A gente vai provocar esse paciente. O que é um teste de provocação? É a gente oferecer aquilo que ele é alérgico e a gente observar que reação que ele vai ter, né? Pode ser que ele apresente reação alérgica e pode ser que ele não apresente reação alérgica. Se ele apresentar, a gente para um pouquinho, espera um pouquinho, medica, vai ficar tudo bem e a gente pode esperar mais um pouquinho ou mudar de estratégia, né? Ou mantém a exclusão, ou faz uma desensibilização tradicional, que é a imunoterapia para os alimentos, né? Imunoterapia oral com leite, com ovo, assim, com vários alimentos a gente pode fazer. E aí, a gente vai depender da paciência, né? Então, o teste de provocação oral é dar o alimento e ver como que o organismo vai reagir. Só que sempre sob supervisão. Se a gente faz essa introdução, se a gente faz esse teste em casa, eu estou introduzindo, eu não estou provocando. Porque eu só vou fazer essa introdução em casa se eu tiver segurança que esse paciente não reage mais. Tá? E aí a dessensibilização com os assados, que é o famoso baked, que todo mundo fala do baked, que é o que a gente faz com a Cora, né? A gente faz uma provocação supervisionada com um alimento com uma pouca quantidade de proteína, associado a um alimento que seja uma matriz de carboidrato, como o trigo é o principal que a gente usa, né? A estrela maior é o trigo, apesar de ser o vilão de muitas dietas, né? De muita gente. Pra gente, o trigo é amigo, né? Então, a gente vai fazer com um alimento com um processamento maior, com uma associação com um carboidrato e um tempo de cozimento. E aí, em casa, a gente tem que manter esse contato diário.
precisa comer um prato de macarrão? Não, não precisa comer um prato de macarrão com massa de ovo, mas a gente precisa que mantenha esse contato diário, é trabalho de formiguinha, né? Cada dia a gente sobe um degrau. Então, a gente vai passar aí, no mínimo uns 3 meses consumindo diariamente o alimento que contenha o ovo. E aí, depois desses 3 meses fiéis ali, né, com furos mínimos, só quando a gente tem um resfriado, ou quando a gente tem alguma infecção gastrointestinal, ou ele tá mais molinho, aí a gente dá uma pausazinha ali de 1 dia, 2 no máximo, ou diminui a quantidade, né, porque tem paciente que se a gente parar para voltar vai ser difícil, então vai depender, a estratégia vai depender de cada paciente. E aí a gente mantém esse contato ali frequente, aí a gente vai estimular ele num novo teste de provocação supervisionada, é quando a gente vai aumentar essa dose. Então, a gente vai mudar o alimento que tenha uma quantidade maior de proteína e que tenha um processamento térmico, né, um aquecimento menor. Porque aí ele vai começando a ter contato com a proteína mais próximo do ovo que a gente come, né? O ovo cozido, o ovo mexido. E aí a gente vai subindo devagarzinho até chegar no ovo, né? O ovo ilustrar, cozido. a gente começou com um macarrão que tem ovo na massa. Massa de ovo. Aí a gente passa para o bolo com ovo, aí pode até aumentar a quantidade, né? Isso, às vezes, dependendo da sensibilidade, a gente põe uma quantidade menor de ovo ali naquele bolo. E aí depois a gente vai aumentando a quantidade de ovo naquele bolo até chegar num bolo normal. A gente agora reagiu ao bolo com 3 ovos. Foi, com 3 ovos. A gente voltou a fazer bolo com 1 ovo, 2, 3. Foi. Hoje a gente tá ela já come o ovo assado, né? Mexido. Cozido e mexido. Ela não gosta, mas ela come. Até com cuscuz ela come, né? Estamos na fase ainda não pode ovo cru, né? Ovo cru ainda não pode. Nem maionese. Eu queria e ela ressaltar sabe. justamente esses 3 meses, assim, esse intervalo, que é como a doutora Roberta falou, a gente não pode deixar o corpo esquecer daquele alimento. Isso é muito importante, né? Esse é o trabalho da família. Exatamente. Eu me lembro que eu tinha muitas estratégias em casa, assim, eu tinha algumas coisas congeladas que, tipo, me ajudavam. Por exemplo, eu fazia um pão de queijo, uma coisa que tinha lá, tipo, Cora não quer comer nada, aí eu boto pão de queijo aí. Ela lancha, né? Fazia umas panquequinhas também, né? A gente fazia os nuggets, né? Que empanava no ovo. Então, tinha nuggets congelado em casa. Então, assim, ela adora nuggets até hoje. Chegou a época da panquequinha, que ela não queria comer panqueca, mas ela queria tomar leite. Eu, doutora Roberta, eu posso passar no liquidificador a panquequinha com leite? Ela disse, pode. Então, de forma que ela não possa deixar de comer um pouquinho que seja, né? Não precisa comer a panqueca toda, mas ali pelo menos 1 ou 2 garfadinhas, né? É uma forma realmente de sensibilizar. De sensibilizar. Que o corpo vai se acostumando, na realidade. De educar o sistema imunológico, né? A gente não começa a ler do dia para a noite, né? É um processo. Então, o corpo vai aprendendo. O corpo vai aprendendo. Isso. E é importante também que conversar com a criança. A gente sempre conversou muito com Cora. Então, numa festinha que alguém chegava com brigadeiro, ela falava, não posso. Ou se ela quisesse, vou perguntar papai e mamãe. Papai, mamãe, eu posso? Chegaram com doce pra ela, fez, papai, tem maionese? Foi. No doce. Esse não, agora, esse Cora pode. Mas sem assustar, né? Isso é importante. Ela entende. Eles precisam ela com relação a isso, de reação, de nada. Só dizer que ela não pode, né? Não pode esse, pode aquele. Até ela ir ficando um pouquinho mais velha e ela entender que, tipo, ela não pode algumas coisas específicas. E ela acho que ela ainda nem entende por que ela não pode. Hoje ela diz, eu tenho alergia. Né? Mas assim, Cora já tem quase 4 anos e ela hoje, por exemplo, não pode comer o que chama ovo cru, né? Maionese, chantilly não, clara em neve, essas coisas. Mousse que vai com a clara crua, o pudim que é muito ovo e não tem o carboidrato ali, não tem a farinha, né? Que é o mesmo caso do suspiro, né? O suspiro também é só a clara, né? Isso. Então, assim, que é coisas que Cora não pode. Então, ela sabe que ela não pode comer essas coisas, né? E hoje
hoje ela já pergunta, né? Ela já entende um pouquinho Ela fala, mais. se alguém oferece, ela fala. Tem que tomar muito cuidado de como falar isso com a criança, porque tem que tomar cuidado também para não Pra não assustar, assustar. até para quando começar os testes de provocação oral, ela não se assustar e não quiser comer aquele alimento que ela precisa durante os testes, né? Isso. Que era uma coisa que a gente tomava muito cuidado, né? A gente vinha antecipando sempre. Quando ia ter teste de provocação oral, A gente dizia, sempre tem as estratégias, né, as alternativas, porque pode ser que aquela apresentação ela não curta. e ela né? fique já na mente, eu não posso aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado de É. como é que a gente fala isso com a criança, para que a criança, no dia que precisar se alimentar daquilo, porque a gente está dentro de um processo de sensibilização, não rejeitar aquele alimento que ela já está na hora e talvez pronta para comer. Isso aí, quanto mais cedo a gente faz, é melhor. Porque quanto mais velha a criança tá, maior a consciência dela e maior as experiências que ela já teve negativas com o alimento, né? Então, vem trauma associado. Então, quando a criança é mais velha, eu sempre peço ajuda, né? Eu disse, pai, mãe, vamos, ajuda a gente, precisa de um psicólogo, né? A gente precisa de um acompanhamento psicológico associado, porque é trauma, gente. Não é frescura, é trauma, é medo, né? Ninguém sabe o que ela sentiu, só ela sabe o que ela sentiu, né? Os pais, eles vão ficar desesperados porque vão ver aquela reação mais grave, mais intensa, mas só ela sabe o que ela sentiu. Então, a gente não pode menosprezar esse sentimento, esse medo, né? Eu tenho um paciente mesmo que, o Matheus, ele passou 2 anos no biscoito, né? Passou 2 anos porque ele ficou com medo. Ele teve medo de reagir. Ele fez uma reação grave, ele traumatizou e ele disse, eu não quero mais. E ele não perdeu o tratamento porque a mãe escondia, dava escondido a ele não sabia o que estava consumindo, né? E ela manteve ali, e ela sempre, doutora Roberta, eu tô com medo. Eu disse, não precisa ter medo, mantenha, não precisa exagerar, é só um pouquinho todo dia que a gente não vai perder o nosso degrau. A gente nem vai descer, nem vai subir, a gente vai ficar ali naquele degrau. Tenha calma, tá vendo? dia... É por isso que eu amo a doutora Roberta. Veja calma. Tem que ter. Sério, gente, é importante a gente ter um médico do lado da gente que ajude a gente a manter a calma. Não é fácil para os pais. Não. André sabe disso. Não é fácil. Não é fácil para os pais mesmo, assim, toda a estratégia que a gente tem que usar por trás durante o dia a dia, de ter esse alimento em casa, até porque ela não pode praticamente se alimentar fora de casa, né? Então, assim, você tem que ter essas estratégias, é difícil, é uma questão de segurança mesmo pra gente. Não é besteira, não é veganismo, é uma questão de segurança para minha filha, para quando ela for adulta, ela poder comer qualquer coisa sem reagir gravemente. E isso é importantíssimo, né? E esse é o objetivo do tratamento, né? É não reagir, é comer sem reagir. E ela vai optar, eu quero comer ou eu não quero comer, né? Mas se eu quiser experimentar, eu tenho essa liberdade de experimentar e eu vou dizer se eu quero ou não, e eu não vou correr riscos, né? Exatamente. Então, todo mundo acha que a sensibilização, que o tratamento para alergia alimentar é sobre comer. E não é comer, é liberdade, é conseguir ter uma vida social normal, é conseguir ir para uma festa e eu não precisar ficar desesperada porque minha filha pode correr risco de vida a qualquer momento, né? Então, o objetivo principal do nosso tratamento, né, de tratar a alergia alimentar, é a segurança, é trazer segurança para o paciente. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a desensibilização tradicional, vira uma chavinha. Só que a desensibilização tradicional, que é aquela que a gente vai dando leite aos pouquinhos, até chegar num volume determinado de leite, cada paciente vai variar um pouco e vai depender do teste que a gente faz do leite no braço, pra gente começar de uma dose bem pequenininha, é uma água suja que eu digo, acredita que eu tô fazendo, né? Acredita que vai dar certo, né? E aí a gente vai chegando no leite e aí a gente passa aquele momento de tensão, uns 3, 6 meses, muito tranquilo, sem reação nenhuma, porque a gente tem medo. Então, a gente faz tudo bonitinho. Aí, depois do dia D, que é o dia que a gente faz a provocação, que é o dia do desencadeamento, que todo mundo acha que é uma festa, né? Porque a criança vai provar tudo aquilo que ela nunca provou. Então, a gente pede para fazer uma listinha, né? Bota o que você tem vontade de comer e você nunca pôde, né? E aí, quando a gente faz esse dia da provocação, que a gente faz essa sobrecarga, é o dia mais tenso pra gente, né? Para os outros é uma festa, pra gente é um momento de tensão, porque a gente tá ali
para ver, será que vai ter alguma reação? Será que vai tolerar tudo que provou, né? E aí, quando a gente passa a vir essa página, né? Tolerei, estou tolerando, eu comi várias coisas e eu não vou mais reagir. Aí é quando começam as reações a acontecerem. Por quê? Ele tolera X. Ele não tolera 2x. Isso. E aí, quando a gente exagera, vem uma reação. E aí, a gente tem que continuar munido dos medicamentos, do plano de ação, da canetinha de adrenalina. Então, a gente tem que ter cuidado. O cuidado, ele continua, né? Dessensibilizar quer dizer que eu estou mantendo um momento de comer sem reagir ali. Se eu mantiver o contato, se eu perco o contato, eu perco a desensibilização. Então, é importante manter a mesma disciplina que estava no início, as doses de hora em hora. Depois que a gente chegou no volume de leite que a gente quer, a gente tem que manter a disciplina. Então, ter disciplina para o tratamento de alergia é fundamental, né? Tanto para alergia alimentar quanto para alergia respiratória, né? Se eu não tenho aquela rotina de cuidado com o ambiente, eu vou reagir. E muitas vezes, quem tem alergia alimentar tem alergia respiratória junto, que aí confunde tudo, que aí tem hora que você não tá reagindo, é a comida. Gente, é o ambiente. Não é possível, não é É possível. a tal de asma, tosse variante que aparece. A tosse variante asma, exatamente. Aí a gente começa meu Deus, e agora? É alimento, é ambiente? O ambiente é um inimigo invisível. A gente não acredita que é o ambiente. É mais fácil a gente acreditar que é uma comida, Isso. né? É mais fácil tirar a comida, É verdade. né? E aí a gente tem que ter cuidado com isso também, que o ambiente também é importante, né? Gente, nosso tempo já passou muito aqui, mas eu tinha tanta coisa para falar ainda. Estou percebendo que aqui a questão que tu fala é ter praticamente um crossfit imunológico, né? Tem que estar treinando Exatamente. para não perder. Para a gente finalizar, quais são os principais alimentos alergênicos que a gente precisa estar de olho hoje, que são os carro-chefes? Vamos lá. Todos os alimentos têm esse potencial, tá? De causar alergia. Mas os principais, leite, ovo, trigo, soja, as castanhas, né? E o amendoim, peixes e frutos do mar. São os principais, tá? Mas a gente, com esse mundo de novas descobertas, novas dietas, então o gergelim está começando a aparecer como um alérgeno importante, né? E aí a gente começa a aparecer outros alimentos que antes a gente não tinha tanto contato, né? E agora a gente vem apresentando novas alergias a novos alimentos. Macaxeira, gente, macaxeira pode dar alergia, mas não é tão comum, tá? É minha tese minha dissertação de mestrado que eu vou defender agora, né? Que aí eu fiz a dessensibilização com a macaxeira nos pacientes que têm alergia à macaxeira e ao látex. Então, assim, foi um trabalho bem desafiador, porque ninguém nunca dessensibilizou macaxeira, né? Mas, assim, foi muito, muito legal, porque faz a gente entender muita coisa E o polvilho também. O polvilho Como é que uma também. criança que... Meu Deus, o polvilho me ajudava tanto. Pois é. Imagina a criança que tem Mas, alergia à ó, macaxeira. deixa eu te contar uma coisa boa. Geralmente é adulto. Então, a gente fica mais tranquilo com as crianças. Então, geralmente é adulto. Essa questão do látex eu tô acompanhando agora, todo mundo tá começando a falar, né? Da questão do látex nos alimentos e tal. É um alérgeno escondido, né? Porque às vezes a gente acha que tem uma alergia alimentar, mas na verdade tem proteína do látex, porque aquele alimento foi manuseado com uma luva de látex. E aí esse manuseio, a gente transfere proteínas da luva para o alimento. Então, isso aí pode acontecer. É um dos alérgenos que a gente diz que é alérgeno escondido, né, nos alimentos. E aí a gente tem que ter cuidado. Porque a gente não sabe quem que usa luva para preparar comida, né? A gente nunca pergunta, ele usa luva para preparar comida no restaurante? Não, O pessoal às vezes vai dizer sim, para não dizer que a pessoa mexe com a mão, mas era melhor que não usasse, né? É melhor que lavasse a mão. Muito obrigado pela presença, Eva. Eu queria que tu deixasse suas redes sociais. @Eva Passavante. PASSAVANTE. Não sei se é. Vai aparecer difícil de aqui, escrever. vai Ótimo. estar aparecendo aqui. Então, Se alguém quiser deixar alguma mensagem, a gente ajudar. no final ela vai caminhar para a doutora Roberta. No final é que eu vou Roberta. Mas também deixa suas redes sociais, onde é que a gente encontra esse anjo que ajuda. É verdade. Bom, eu não sou muito atuante em rede social, não, tá, gente? Mas tem o
o Alergocentro, né, que é onde eu trabalho com meu pai, né, e é @alergocentro com 2 L's, e aí a gente tem os Alergocentro, com L só, que não somos nós, né, e o Alergocentro com 2 L's, que é o Instagram do nosso consultório, né? Lá a gente posta muita coisa legal, muita coisa do dia a dia, né? O que fazer, como ajudar, né? Muitas dúvidas dos pacientes do dia a dia mesmo que a gente encontra bastante no consultório, né? Então tem muita informação segura, né? Pra gente não falhar, porque muitas vezes a gente vai de orelhada, de Google, e aí às vezes a gente acaba cometendo alguns erros. O principal é o umidificador. Posso ter umidificador no meu quarto, porque eu durmo de ar-condicionado? Veja bem, você mora em Recife, uma cidade extremamente úmida, não precisa de um umidificador, né? A gente precisa justamente o contrário, um desumidificador. Temos um aqui na sala. Aí, pronto. Porque a gente acaba esquecendo, assim, a gente vê tanto, porque o umidificador faz bem, não, e aí, enfim. Mas aí a minha rede social é basicamente o do consultório, mas também tem doutora Roberta Castro, né? E é só pedir, é fechado, mas pedir para seguir, normalmente eu permito, né? Eu não posto muita coisa, né? Mas assim, uma dúvida ou outra eu acabo tirando. E assim, lembrem-se que o Instagram não é um ponto de consulta, gente, é orientação. A gente não pode medicar, a gente não pode fazer grandes orientações pelas redes sociais, tá? Isso é antiético e a gente precisa conhecer a história do paciente. Então, cada paciente tem uma conduta diferente. Né? A gente não pode, não é uma receita de bolo, né? Porque você tava, não, vamos, o macarrão, depois o bolo, bababá. Cada paciente é diferente, então as quantidades são diferentes, então não tentem reproduzir isso em casa, né, porque o risco existe. A gente falando assim, acha que é muito tranquilo, que não tem reação, mas a gente tem reação, né, a gente pode ter. Reação no consultório, inclusive, ainda bem que a doutora Roberta lá, ainda bem que nós estávamos no consultório, porque na hora da reação, você fica realmente um pouco assustado. O que é que eu faço, né? Apesar da gente ter todo o plano, você fica, tá, a pressão sobe, a pressão sobe, né? Aí ela vez logo, não sou cardiologista, socorro, Deus, se acalme, baixa pressão. A doutora Roberta manda mensagem para mim, hoje TPO de Cora, já tomou remédio de pressão? É isso, é importante. Então, assim, o teste é feito em um local que tem equipamento de UTI, né? De tem que ter os equipamentos de reversão da reação, né? Tem que ter oxigênio, tem que ter desfibrilador, adrenalina. Todo mundo vai, tem adrenalina? Claro que tem adrenalina, é o mínimo, né? A gente não pode deixar faltar adrenalina no para quem tá pensando aí, por acaso, passou na sua cabeça, vou fazer em casa mesmo, gente, é bem sério. Então tem que ter toda essa aparelhagem ali. É uma questão de segurança. O seu filho, né, assim, no caso de crianças, né, é muito sério, E uma coisa também que eu queria só frisar, tem umas mães que vão para a porta da pronto-socorro e vão fazer uma provocação no carro e se reagir, eu levo para o pronto-socorro. Gente, o médico que está no pronto-socorro, ele não é alergista, tá? Ele é generalista, ele é pediatra, ele não conhece seu filho, ele não sabe como tratar uma reação alérgica. Então, muitas vezes o que acontece é a gente retardar o tratamento porque só tá com tosse, então não precisa de uma adrenalina. Quando a tosse é o principal sintoma, que é o que a gente se preocupa mais, porque minha via aérea está ficando comprometida, né? Vai dar baixa de oxigenação, a criança pode desmaiar, enfim, é um dos sintomas mais graves e que normalmente no pronto-socorro ele não é muito bem visualizado como um sintoma de risco. Né? Eles têm mais medo da urticária, que é aquele corpo todo vermelho, cheio de pintinha, a criança coçando, do que a criança tossindo. Inclusive, o médico lá tá preocupado em resolver aquele problema que a criança chega. Então, a gente já levou Cora para emergência com alguma questão, a gente tinha que ficar ligado, qual remédio você está dando. Então, eu ia ler lá, tem ovo aqui, tem leite, tem alguma coisa no remédio, então a gente tem que ficar ligado nisso também. E por mais que a gente oriente, né, eu sempre deixo o plano de ação por escrito, né, deixo até a dose de adrenalina que precisa fazer no pronto-socorro, porque às vezes a gente não sabe quem a gente vai encontrar, né, no pronto-socorro. Então, para a gente tentar deixar o mais amarrado possível,
para a gente ter a maior segurança possível, né? Então, é muito importante, assim, é muito grave essa atitude de, eu vou dar no pronto-socorro, perto do pronto-socorro, porque qualquer coisa eu levo para o hospital, né? Então, assim, e demanda tempo, né? Você vai sair do carro, você vai correr. Correu, a gente tem um cofator para reagir. Então, a gente pode piorar mais ainda a reação. Então, toda cautela é pouco, né? Não menosprezem a alergia, porque não é frescura. Não é. Nós terminou com a frase essencial para finalizar. Então é isso, pessoal. Assine aqui o canal. Você que é pai, quer ser um pouquinho mais atuante, aí desconstruir essa paternidade, vamos comigo na paternagem. E a gente tenta aí ser um pouquinho mais útil, nem que seja um pouquinho mais atrapalhado. Um cheiro, até a próxima e tchau.